Olá, abençoados, graça eterna a todos. Bem-vindos a mais uma reunião através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça eterna a todos. Sempre agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha as mensagens, para que outras pessoas que não tenham entendimento da palavra de Deus, com a mente de Cristo, venham a ter entendimento espiritual, separando o que é carne e o que é espírito, o que é terreno e o que é celestial. Então, abençoado, bem-vindos mais uma vez aqui, tentando levar a mensagem com entendimento da palavra de Deus, para que as nossas próximas gerações deixem de ser enganados e que venham ter entendimento do que é a palavra de Deus, e que está tudo consumado, que não tem mais nada a fazer, é somente para crer. Então, fazendo algumas observações aqui, a nossa última mensagem aí foi com relação ao diabo, né? Que nós vamos fazer uma série de pregações aqui com referência a diabo, Satanás, demônio. E eu já falei sobre o dragão vermelho, que eles também dizem que é o diabo, e nós já entendemos que o dragão vermelho é Herodes, o rei da Judéia, e que não tem nada a ver com a mentira do doutor em teologia. E em breve nós vamos dar continuidade à leitura lá de Gênesis, onde nós paramos no capítulo 18, e eu resolvi dar esclarecimento principalmente ao jovem com relação à Bíblia, com relação à verdade da Bíblia e à mentira das religiões. Então, o nosso último tema aí foi diabo é a nossa carne, pensamentos e atitudes. E eu abri alguns versículos aí, capítulos e versículos, e te expliquei. E, como sempre, eu vou ler alguns comentários e alguns irmãos aqui para a gente continuar. Hoje eu vou mostrar para vocês, vou levar ao teu esclarecimento, te explicando, né, que o Jesus de Nazaré, ele nunca foi tentado pelo diabo da religião, pelo diabo do pastor, do apóstolo, do padre, do papa, desses cães mentirosos que estão aí fora. E vou te explicar qual foi a tentação de Jesus, a verdadeira tentação, né, sem mentira. Então, fazendo um comentário aqui, lendo o comentário aqui do ex-cão guloso. Esse ex-cão guloso aí, ele já se manifestou várias vezes em vários canais, né? E ele confessou que realmente ele vivia com o dinheiro dos outros, né? E que ele conheceu a verdade do evangelho e parou de roubar. É por isso que ele se identifica como ex-cão guloso. Ex-cão guloso é ex-pastor, é ex-desgraçado que vive com o dinheiro dos outros. Entendeu, abençoado? Os preguiçosos que não querem trabalhar e aprender a roubar em nome de Deus. E dizem que é o dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro e nunca foi para ninguém, a não ser para uma das tribos de Israel, que se chamava a tribo de Levi, que tomava de conta das coisas de Deus, porque ainda era físico.
Entendeu, abençoado? O que tem aí é assalto. Ex-canguloso, o Apocalipse narra trecho dos 4 evangelhos e continua nas cartas dos apóstolos e tudo que estava acontecendo no momento em palavras simbólicas. Realmente é verdade. O Apocalipse ele foi escrito somente para as 7 igrejas da Ásia, que eram as 7 igrejas que estavam aguardando a consumação daquele século, que estava aguardando a consumação da escatologia consumada. E quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, e ele estava preso na ilha de Patmos, mandado pelo rei da época, e que ele, devido à pressão, ele escreveu Apocalipse mais por meio de parábolas, por meio de linguagem de figura, por meio de metáforas. Então, é por isso que você, brasileiro, e tantos outros, lê o Apocalipse e não entende. Porque, primeiro, que tudo na Bíblia, o entendimento é espiritual. E a Bíblia, ela foi escrita por linguagem de figuras, por metáforas, e que isso é uma linguagem de figura da qual foi escrita para os judeus. A Bíblia não foi escrita para mim e nem para tu, foi escrito somente para os judeus, e eles entendiam. Como eu sempre cito, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Isso é uma linguagem de figura que para os judeus significa uma sentença de Deus para um determinado povo. Então ele viria trazer a sentença no ano 70, que seria a consumação de todas as coisas. Mateus 1 até o 34, Daniel 9, 24. Isso que foi a volta de Jesus, o cumprimento desses 2 livros e desse capítulo e desses versículos. Mais uma vez para você ir ler Mateus 24, 1 até o 34 e Daniel 9, 24, do qual era a profecia da queda do templo, da queda da igreja de parede. O único santuário que existia no mundo, ele mandou derrubar. O que tem aí fora é empresas com CNPJ em tudo, e não é para vender nada, não é para fazer nada, é só para te roubar, para te enganar e te roubar. Isso isso é o objetivo de tudo que está aí fora, chamado igreja, e que só tem mentira. Não tem uma verdade. Qualquer padre, qualquer papa, qualquer apóstolo, qualquer pastor, bispo que abrir a boca é só para mentir. Com relação à Bíblia é só para mentir. Nem o Jesus dele não é da Bíblia. O Jesus dele é esmoléu, é miserável. É impotente, ele não fez nada, ainda vai fazer, mas só se o pastor mandar. Acorda, abençoado! Gilmar Lance. Jesus Cristo vive e reina pelos séculos dos séculos, por todas as gerações. E esse Jesus aqui não é homem, tá? Não é o Jesus de Nazaré, tá, abençoado? O Jesus de Nazaré, ele acabou, ele desapareceu. Ele ele deixou de existir. Entendeu, abençoado? É o que vive e reina para sempre, é o ressuscitado. Ou seja, Deus mesmo. O de Nazaré acabou. O de Nazaré só serve para o cão guloso usar. É a fonte do roubo. Jesus de Nazaré. Para a religião. Então, ó. Mais comentários aqui. Do abençoado JLP.
Abençoado Antônio Simão. Graças, meu irmão em Cristo. Meus parabéns pelas suas belas interpretações da palavra. Como é simples entender as coisas de Deus. A coisa mais simples que tem é tu entender as coisas de Deus. Sabe qual é o segredo? Você dá um chute na bunda do teu pastor, do teu padre, do teu papa e dos santos. E de Maria também. Aí adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Aonde, Lira? Na tua casa, na praia, na fazenda, numa casinha de sapê, dirigindo, andando no ônibus. Aonde tu tá, abençoado, Deus está contigo. Entendeu? Que o desgraçado ladrão chamado pastor, ele diz que só tá lá na macumba dele. Que isso é um engano. Graças, meu irmão em Cristo, meus parabéns pelas essas belas interpretações da palavra. Como é simples entender as coisas de Deus. Graças a Deus, nunca tive dúvida disso sempre. Fui mente aberta. Gostei muito, Lira. Um abraço do irmão Toninho, aqui de Mariporã, São Paulo. Tamo juntos. Graça e paz. Graça e paz, abençoado. Tamo junto aí, até dizer chega. Evaldo Rabelo, graça e paz, abençoado, melhor tarde a todos os eleitos. Então, abençoado, é esse aqui os comentários que eu vou ler por hoje, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, olha, eu vou dar continuidade hoje. Já se passaram 12 minutos, mas eu preciso conversar com vocês, né? E esse é o objetivo desse canal, abrir a tua mente, esclarecer aquilo do qual a religião me enganou mais de 30 anos e que eu tive o entendimento e estou passando para vocês aqui, tá? Dando de graça aquilo que eu recebi de graça. E que você pregar o evangelho, você tem um canal no YouTube, tu não gasta nada, tá? Que esse desgraçado aí chamando Bruno Mac, ele tá convidando as pessoas para fazer membro do canal dele, para ser membro do canal, para ajudar o canal financeiramente. Esse cara de pau tá pior do que o cão guloso. Vai trabalhar, cara de pau. Deus não te deu o entendimento da palavra para tu querer roubar os outros também, ô cãozinho. Negócio de ser membro de quê? Canal não tem que nada de negócio de membro. Você abre um canal com o objetivo de levar o entendimento de alguma coisa, ou de fazer palhaçada, ou de querer aparecer, ou fazer graça. Para ganhar like, para ganhar visualizações. Entendeu, abençoado? A palavra de Deus não é para ser mecanizada, abençoado. Não é para tu estar vendendo a palavra de Deus, infeliz. Cara, na maior cara do pau, pede para as pessoas ajudar o canal financeiramente. Meu irmão, isso daqui não se gasta nada. Para pregar isso aqui não gasta nada. Eu não gasto um centavo aqui, abençoado. Então, abençoado, olha, dando continuidade aqui à mensagem com relação, te mostrando a mentira da religião de uma maneira geral e te mostrando a verdade do evangelho com esclarecimento espiritual. Então, dando continuidade falando do diabo do pastor e do diabo da Bíblia, né? E o tema da mensagem hoje é Jesus de Nazaré. Ele nunca foi tentado pelo diabo do pastor. Nem pastor, nem padre e nem dessas novelas aí da Record. Esse diabo aí não existe. Isso aí é um engano, é uma mentira, é uma maneira de manter as pessoas escravos desse sistema desgraçado chamado religião, tá? Então, ó, nós vamos ler aqui Mateus 4 e eu vou te explicar por quem que Jesus foi tentado. Primeiro,
Eu não vou nem abrir porque eu já sei decorado, né? Essa Bíblia, ela foi escrita no hebraico e ela foi traduzido para o português por um cãozinho padre chamado de João Ferreira de Almeida. E que, devido à religião dele, ele fez de tudo de deixar aqui textos tendenciosos. Texto tendenciado, por exemplo, Jesus de Nazaré disse para o ladrão. O ladrão disse, quando eu entrar no teu reino, lembras de mim. Então ele disse, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E eles traduziram dizendo, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não foi para o paraíso no mesmo dia. Ele passou 3 dias no inferno, na sepultura, no Sheol, no cemitério, que esse desgraçado aí diz que é outro inferno. Jesus de Nazaré foi para o inferno, abençoado. Para onde nós vamos. Passou 3 dias lá no inferno. E no 3º dia ele voltou. E passou mais 40 dias e 40 noites, junto com os discípulos, e mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado. Voltou ainda como Jesus de Nazaré. Para que, Lira? Para eles crerem que era ele. Porque espírito ninguém vê. Se ele tivesse voltado ressuscitado, ninguém ia ver. É espírito. Entendeu, abençoado? Então, isso é um texto tendencioso. Eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mentira. O original, ele disse, eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ele disse para ele ali, naquela hora. Mas não disse que ele estaria naquele mesmo dia. Entendeu, teólogo? Então, Gálatas 5, 16 e 17, né? Porque Deus disse que nada ficaria oculto. E por mais que esses tradutores aí tentaram enganar, mas Deus é que dá o entendimento, abençoado, da palavra de Deus. Gálatas 5,16, andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. Então, Jesus de Nazaré, ele foi tentado por quem? Pela carne, pelo diabo, pelo opositor, pelo acusador. Entendeu, abençoado? Ele disse, eu escolhi dentre vós 12, um de vocês é um diabo, um de vocês vão me entregar, vão me acusar. Então, preste atenção na leitura de Mateus 4, tá? Para tu deixar de dizer que Jesus foi tentado pelo diabo do teu pastor, pelo diabo do teu padre, pelo diabo do teu papa, pelo diabo das religiões, que é um engano, é uma mentira. Esse diabo espiritual não existe. O diabo somos nós, o diabo é a nossa carne, que é contra Deus, que se opõe, que se você não tiver cuidado, tu mata, tu rouba, tu mata a tua mãe, o teu pai, e depois, quando tu voltar a real, tu não sabe mais, não sabe o que foi que fez, e nem acredita que tu fez isso. A nossa carne é perigosa para nós mesmos, abençoadinho. Toma cuidado. Então, ó, a tentação de Jesus. Mateus 4:1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, né, o próprio Jesus, ele foi levado através do Espírito, através de Deus, para ser tentado pelo diabo. Que diabo? A carne, a sua própria carne. A vontade da carne, abençoado, é o diabo. Que esse desgraçado aí, você vê padre aí, pedófilo, né? E aí, quando é descoberto, ele diz que foi esse diabo que ele inventou. Por quê? Porque esse desgraçado, ele não assume a responsabilidade dele. Porque ele não assume os atos dele. O pastor pegue com a missionário, pegue com, coisando a mulher dos irmãos, e aí,
quando é pego em flagrante, como tem vários vídeos aí na internet, ele diz que foi o diabo que entrou dele. Não foi o diabo, o cãozinho. Não foi o diabo, foi a tua vontade, foi o teu pensamento. Jesus de Nazaré disse, o que faz mal ao homem não é o que entra no homem, porque o que entra no homem vai para a privada. O que faz mal ao homem é o que sai de dentro do homem. E ele disse, porque vem do coração. Porque vem do coração e são pensamentos maus. Agora eu pergunto para tu, doutor em teologia, coração pensa? Claro que não. Esse coração que Jesus está se referindo não é o coração que pulsa sangue. É o pensamento do homem, o raciocínio. É o que o cara matuta para fazer. Entendeu? Então ele disse que o que faz mal ao homem é o que sai. E que vem do coração, porque são pensamentos maus. E aí ele deu exemplo, homicídio, prostituição, avareza. Entendeu, cãozinho? Então não tem nada a ver com o teu diabo. É o ato do homem, são atitudes do homem. São pensamentos do homem. Tu tem que ter pensamentos bons. É por isso que diz, andar no Espírito para quê? No Espírito de Deus que já está em tu. Separando o que é carne e o que é espírito. Quando vem um pensamento mal, quando vem uma atitude mal, quando vem um tratamento mal, você diz, não, isso daí não é de Deus. Isso aí é coisa da carne. Tô fora. Entendeu, abençoado? Agora, se você diz sempre sim as coisas ruins, aí tu cai no buraco, abençoado. Eu já caí no buraco, abençoado. Até hoje eu estou tentando sair. Por causa dessa carninha friboi ativada. Então, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, pela carne. 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, tu imagina. Preste atenção, inteligente. Para tu deixar de ir na onda desse teu ladrão. Para tu deixar de ir na onda dessas religiões que só te engana e que te mantém escravo dessa desgraça. E tu, em vez de ficar em casa, cuidando da tua família, tu vai para essa macumba chamada igreja. Porque esse teu desgraçado diz que Deus só está lá. Deus não está lá, abençoado. Deus está em tu. Aonde tu está. Então, tu imagina, Jesus de Nazaré, ele jejuou 40 dias, ele passou 40 dias sem comer, abençoado. Tu imagina o que... Se tu passar 4 dias sem comer, ou 3, né? Tu vai olhar para uma telha e tu vai ver um pedaço de bife. Se tu passar 4 dias sem comer, tu vai olhar para um rolo de bosta e tu vai ver lá um bife, abençoado. Porque a tua mente, a tua psicologia está perturbada por causa da fome. E tu vai começar a ver coisa, tu vai começar a falar só. Nós já falamos com a barriga cheia, imagine com fome, abençoado. Então, olha, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, não foi nem só 40 dias, abençoado, foi 40, 24 horas, abençoado. Só o filho do homem porque nós não conseguimos ficar nem 10 dias com fome, com sede. Tu imagina, abençoado. Tu imagina. Então, ele ficou com fome. O psicólogo dele, né, se transformou. Então, ele começou a falar com ele mesmo. Só que como dentro daquele homem, dentro daquele Jesus de Nazaré, estava Deus. Então, ele começou, presta atenção, que não é o diabo, é a carne. A carne começou a falar com o Espírito, e o Espírito com a carne, como a gente fala. Tem hora que eu estou falando sozinho. Perturbando. Você tem uma pessoa que fica te perturbando, falando, você dá um dinheiro, depois pede de novo, tu fica falando só. Rapaz, eu já dei nesse instante, vai pedir de novo.
Fala só, abençoado. A carne, fala só. Então, o tentador, que tentador? O pastor disse que é o diabo espiritual que eles inventaram. Não é. O tentador é a carne, a nossa carne. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, isso aqui é uma história, tá? Isso aqui é uma história contada por Mateus. Tá? Eu estou contando uma história. Porque tudo isso aqui já aconteceu. Então, é passado, é história. Tu não tem mais nada a esperar, não tem mais nada a fazer, não tem mais nada a dar e não tem mais nada a receber. Tu já tem tudo. É só para tu crer no que ele já fez. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, o tentador é a carne. É Jesus de Nazaré falando com ele mesmo, como acontece com nós. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Então, a carne falando com o Espírito. Entende, abençoado? Mandando transformar pedra em pão, com fome. 4. Agora o Espírito. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Espírito se defendendo. Diz assim, não, eu não vou transformar a pedra em pão. Porque nem só de pão viverá o homem. E eu não vou atender a minha carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Nunca que é para você dar lugar à carne, abençoado. Aquele empresário lá que matou a sogra, a mãe, a esposa, o filho e se matou, ele obedeceu à carne. Ele obedeceu à carne, abençoado. Não foi o diabo. Não é diabo. Não é o diabo do pastor. O diabo é a tua carne. É o que é contra o Espírito, direto. 24 horas. Se tu for fazer o que tu pensa, tu tá lascado. Porque a carne é todo tempo te fiviando para tu fazer o que não presta. E isso serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. E tem uma coisa, né? Nem todo mundo é de Deus. Nem todo mundo tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O cara mata, rouba, amanhã mata, rouba, depois da manhã mata, rouba e nunca se arrepende, porque não tem o Espírito de Deus. É alma vivente. É o que está aí fora, tudo misturado. Porque está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Espírito falando. Agora, a carne, o diabo, essa carninha aqui, ativada. Mateus 4:5. Então, o diabo, a carne, o homem, levou os pensamentos, né? Os pensamentos que vêm de dentro do homem. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Isso acontece direto, abençoado. O cara tem um problema, levou um chifre, né? O cara levou um chifre, o que o cara faz? Aqui em Fortaleza, já aconteceu várias e várias e várias vezes. O cara levou um chifre, vai lá pra aldeota, lá tem uma antena de televisão, o cara sobe lá pro último andar. E aí, diz que vai pular de lá porque levou um chifre. Só por causa disso, mano. É suado. Isso é carne, abençoado. Isso é carne. Muitas vezes tu tá colhendo o que plantou. Tu passa chifre na mulher 50 vezes e não tem problema nenhum. Quando leva um chifrezinho, às vezes bem miudinho, você quer pular da antena lá, da televisão, abençoado. Isso é carne.
A carninha friboi, abençoado, é o diabo que está em nós. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo 6 e disse: se és filho de Deus, aqui é a carne, tá? 40 dias com fome, a carne falando com ele: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: ó, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Então, essa carne, né, de Jesus de Nazaré, que está falando com o Espírito, ela cita sempre a lei de Moisés. Exatamente, Jesus de Nazaré, ele não veio no cumprimento, ele não veio abrogar a lei, ele não veio por fim. Ele veio cumprir. Então aqui ele estava cumprindo a lei. Então, e eles te susterão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedras. Você sabia que tem muita gente maluca que faz isso daqui dizendo que Deus mandou ele fazer? Ai, meu Deus do céu. Então, né, às vezes você diz algo que, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo para tu, né? O que é o pastor, a carne, o diabo do pastor, do papa e do padre e de todos os religiosos, né? Do bispo cabeça seca e do bispo chapéu grande, né? E as cachorras chamadas de bispa, eles dizem assim, ó: eis que Deus está mandando dizer, eis que Deus está me mostrando que tem uma irmã aqui que está desempregada, eis que Deus mandou dizer. Tudo isso daí é carne. Isso aí é carne. Deus não está mandando dizer nada, infeliz. Tudo isso daí são pensamentos maus. São pensamentos da tua mente, do teu coração, que é entendimento. Não é o coração no peito esquerdo. Coração da Bíblia é entendimento, são pensamentos. E que são pensamentos maus. É mentira. Você dizer que de Deus mandou dizer, que Deus está... Olha, tem um desgraçado aqui chamado apóstolo, do qual eu servia a macumba desse desgraçado. Ele disse para todo mundo lá, citando o livro de José, que Deus mandou ele ser candidato. E ele disse isso lá. E como a igreja dele tem muito membro, ele foi candidato e foi eleito. Entendeu? Mentindo, que isso aí não tem nada, Deus está mandando dizer nada. Isso daí são teus pensamentos mal. Os teus pensamentos mal da tua carninha, do teu diabo. Entendeu? Que é você. Você, o homem terreno. Não tem nada a ver com o espiritual. Então, 7, respondeu-lhe Jesus, o Espírito: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Levou ainda o diabo a carne, ele mesmo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É claro que o cara de cima do monte não vai ver o reino do mundo todo, né? Isso é pensamento do homem, e que são pensamentos maus, são pensamentos da carne, do diabo, que se opõe contra o Espírito. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorarás. A carne. Se ele já era dono de tudo, a carne é que está falando com ele. Entendeu, abençoado? O homem, Jesus de Nazaré. Então Jesus lhe ordenou, ó, o Espírito: retira-te, Satanás. Que Satanás, como eu já falei para vocês, diabo, demônio, dragão vermelho e serpente, é tudo a mesma coisa. Tudo é opositor, tudo é acusador, tudo é o que se opõe às coisas de Deus. Tudo isso aí é uma coisa só. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. 11. Ó,
Aí acabou aqui a tentação do diabo, ó. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Como é, Lira, que deixou o diabo? Ele venceu todos os seus pensamentos maus através do Espírito. Simplesmente isso. Entende, abençoado? É isso, simplesmente isso. Andai, Gálatas 5,16. Andai no Espírito. Então você vê que aqui inicia assim, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então, aqui, como ele era Deus, e ele veio para passar por todas as coisas, por todas as coisas, os desejos humanos, mas só que ele não fracassou em nenhum. Nós fracassamos. Nós fracassamos. Deus foi o único homem, Jesus de Nazaré foi o único homem de carne e sangue que não foi corrompido, que não pecou. O único na face da terra. Por quê? Porque ele era um espírito revestido de carne, só que essa carne não foi saído de uma relação sexual homem-mulher. Essa própria carne foi o espírito que se revestiu dessa carne no ventre de Maria. Então não houve uma relação sexual homem-mulher para que existisse Jesus de Nazaré. Foi o próprio Deus. Então ele nunca foi corruptível. Nós somos dois em um. Nós somos o homem corruptível e o homem incorruptível. Nós quando nós dizemos que somos o homem incorruptível, nós estamos se referindo ao Filho de Deus, ao Espírito de Deus que entrou no ventre da minha mãe e que se revestiu dessa carne de Haroldo Lira, que é um homem corruptível. É um homem falho. Entende, abençoado? É um homem, né, que tem obras da carne. O homem corruptível, o homem incorruptível que já está em mim, que é o Filho de Deus, ele não tem pecado. Antes, porém, todavia, contudo, o Haroldo Lira, em relação a Deus, ele também não tem pecado, porque ninguém peca mais contra Deus. Por quê? Porque o pecado da Bíblia era a transgressão da lei, e ele veio cumprir a lei. Então, sem lei não tem pecado. E o ressuscitado pôs sim a lei. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo. E o que nós temos, Lira? Obra da carne. Obra do diabo. Entendeu? Obra da carne. Tudo que tu semear, tu vai colher. Ele separou. Simplesmente. Semeia coisa boa. Senão tu se lasca. Então, com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram. Então, abençoado, acaba aqui, né, toda a explicação com relação à tentação de Jesus. Jesus, ele foi tentado pela sua própria carne, pelo opositor. Pelo acusador, que é a nossa carne, do qual Jesus chamou Judas de diabo, chamou Pedro de Satanás, né? E demônio, estado de espírito, para os judeus era uma enfermidade, que eu vou pregar isso aí também, vou te explicar, né? E a serpente, uma serpente que é uma metáfora para se referir a Adão,
A astúcia de Adão, que enganou a mulher, e depois que ele enganou a mulher, que Deus o procurou, ele disse: a mulher que tu me deste. Entende? Então tudo isso daí é a mesma coisa. O dragão vermelho, que se refere ao rei Herodes, porque ele estava contra o nascimento de Jesus. Então é o diabo, é o acusador. Tudo que se opõe às coisas de Deus é diabo, é Satanás, é tudo isso. Que não é espiritual, é o próprio homem, tá? Então, ó, vou parar aqui, espero que você tenha entendido. E esqueça o diabo do pastor, que não existe. E que na Bíblia só existe dois espíritos, tá? É o Espírito de Deus, que pairava sobre o vazio das águas, e que hoje ele é um só em todos os eleitos, e que já está em nós. E os outros espíritos são os filhos de Deus. Somente esses dois espíritos existem na Bíblia. O resto tudo é mentira, é engano. Graça e paz.